ao nosso estudo do livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 1. Graças ao Senhor, essa noite nós chegamos à mensagem, à lição 13. E eu vou fazer um breve resumo aqui do que nós vimos na semana passada, a mensagem 12, né? A lição 12. Nós estamos vendo vamos ter 4 lições com o tema vida. E nós vimos nesse subtema, né, dentro dessa vida, da vida de Deus, que foi na semana passada, o crer. Né? E aí, a gente pode elencar alguns pontos aqui para os irmãos que não participaram, né, poder estar a par, né, dessa vida que nós recebemos. E nós vimos que essa vida, vimos que o real conceito de vida é o próprio Deus. Né? Se alguém busca, né, por aí um conceito para a vida, é Deus. Deus é vida. Louvado seja o Senhor. Vimos que para ter essa vida, o homem precisa crer no Filho de Deus. Crer na pessoa de Jesus Cristo. E também vimos que essa vida, ela tem características peculiares. Essa vida, ela é divina, ela é eterna, ela é imortal e ela também é ressurreta. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, uma vez que nós recebemos tal vida, a gente precisa avançar. Aleluia! Vamos avançar. Avançar para onde? Para ter experiências com essa vida. Para ter experiências com a vida de Deus, né? Com a vida divina. E essa experiência, ela tem início quando nós cremos em Jesus Cristo, como é enfatizado ali em João 3, versículo 15. Louvado seja o Senhor. Crer é receber. Amém. Nós recebemos essa vida. João 1,12. Aleluia. Não é apenas acreditar, né? Não é apenas, né, um mero pensamento positivo, mas é receber essa vida. Né? Agora negar a sua vida, né, e ter uma vida que se sobrepõe à sua. É viver por essa vida. Louvado seja o Senhor. E ainda, irmãos, nessa lição 12, de acordo com Romanos 10, versículo 9, nós somos salvos quando cremos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Porque o fato de Jesus ter ido para a cruz, né, todos acreditam. É um fato, está na história. Mas lá o versículo é bem claro. A gente precisa crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, porque é um fato extraordinário. Alguém morrer é até comum. Agora, ressuscitar, isso é extraordinário. Então, quando nós cremos nesse fato de que Deus ressuscitou o seu Filho, nós somos salvos. Aleluia! Senhor Jesus. E para concluir, esse processo se dá pela fé, que vem por meio da ação do Espírito Santo no nosso interior. Que acontece por meio de quê? Aquilo que nós estamos vendo nas mensagens da semana. Por meio de ouvir a palavra, de receber a palavra, de crer na palavra. Jesus é o Senhor. Então, esse foi um resumo da lição 12. E a lição 13 traz ainda nesse tema da vida, né, o subtema arrepender-se. Aleluia! E aqui nós temos algumas perguntas, né, que nós podemos fazer para entender esse tema. Por que Jesus veio à Terra? Jesus tinha cabelo comprido, barba e olhos azuis? Cristo não podia ter se livrado da cruz? Arrependimento e remorso são a mesma coisa? Senhor Jesus. Vida. Dois temas aqui, né? Homem de dores
e arrependimento. Então, agora, os irmãos, fiquem à vontade para a gente iniciar a nossa lição de hoje, a leitura. Amém. Então, vou começar aqui para os irmãos. Vimos na mensagem anterior que vida é o próprio Deus e somente tendo em nós tal vida, que é divina e eterna, é que temos de fato a experiência de vida e, por conseguinte, a salvação. Ser salvo, portanto, é muito mais do que ter apenas o perdão dos pecados, ainda que isso faça parte da salvação. Ser salvo é ter a vida incriada de Deus em nosso espírito. Precisamos perceber, porém, que para Jesus liberar sua vida, a fim de que ela entrasse em seus escolhidos entre a humanidade, não foi fácil. Ele precisou passar por um processo iniciado com a sua concepção pelo Espírito Santo em Maria, ou seja, sua encarnação, passando por seu viver humano e consumado em sua morte na cruz do Calvário. Sua ressurreição, 3 dias depois, e a ascensão. Enquanto esteve na terra, essa vida incriada e eterna estava somente dentro dele e de ninguém mais. Foi mediante tal processo que sua vida divina e eterna foi liberada de seu interior e agora pode entrar no espírito de todo aquele que nele crê. Amém. Amém. Homem de dores. Vejamos como se deu esse processo pelo qual Deus passou. Jesus nasceu modestamente de uma família pobre, como uma planta frágil. Era como raiz de uma terra seca. Isaías 53:2. Sem nenhuma alimentação rica e sem um viver confortável. Assim não tinha aparência nem formosura. As pessoas olhavam para ele e nenhuma beleza havia que as agradasse. Amém? Os judeus provavelmente esperavam que, quando o Redentor viesse, o seu semblante fosse atraente, assim como Moisés e Davi, que eram formosos em aparências. Isso está em Atos 7, versículo 20, e 1 Samuel 16, versículo 12. Todavia, ele não tinha beleza, mas parecia desgastado e velho. Era um homem que, aos 30 anos de idade, era visto pelas pessoas como tendo quase 50 anos. Está em João 8, versículo 57. É fantástico. Porém, que mesmo tendo a aparência desgastada, ele ainda conseguisse atrair multidões. Certamente o que as atraía não era a sua fisionomia ou aparência, mas um misterioso e inexplicável magnetismo interior. Na verdade, Jesus era totalmente amável e completamente belo, mas isso era invisível aos olhos humanos, naturais, podendo ser percebido apenas através dos olhos espirituais. Amém. Amém. Ele se tornou um homem de dores, rejeitado pelos homens. Muitas pessoas escondiam o rosto dele, não o apreciaram, mas o desprezaram. Isaías 53, versículo 3, Salmo 22, versículos 6 e 7, e Lucas 23, versículo 11. Ele suportava o sofrimento, a privação, e se angustiava diariamente pela alma do pecador. Com amor e sacrifício, ele veio buscar o seu povo, mas eles o rejeitaram. João 1, versículo 11. Nenhuma injustiça tinha ele, nem dolo algum se achou em sua cabeça. Isaías 53, 9. Nenhuma transgressão ele cometeu e jamais pecou. Não obstante,
ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7 e Mateus 27, 12 a 14. Quando morreu, foi contado com transgressor. Contudo, intercedeu por eles. Isaías 53, versículo 12, e Lucas 23, 32 a 34. A razão pela qual foi afligido e morto foi porque Deus queria que ele levasse os nossos pecados. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, versículo 6. Portanto, ele foi cortado da terra, pois vivente, e ferido porque levou aos nossos pecados. Foi esmagado pela nossa iniquidade, de modo que pelo seu castigo pudéssemos ter a paz, e pela sua pisadura pudéssemos ser sarados. Arrependimento. Após ler isso, como não nos arrepender de nossos pecados e crer nele de todo o coração? Como não sentir vontade de ter uma mudança radical de vida, de mente e de foco? Pois este é o propósito do arrependimento que tanto o próprio Senhor Jesus como seu precursor, João Batista, pregaram no início dos evangelhos. Mateus 3:2, 4:17 e Marcos 1:4 e 15. Em grego, a palavra arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, ou seja, mudança no órgão pensante do homem. No Novo Testamento, o arrependimento é sempre usado em referência ao passado, ao que fizemos anteriormente, o que pensamos e o que dissemos. Antes, talvez tivéssemos certos conceitos e pontos de vista que considerávamos bons e gloriosos, como Saulo de Tarso, por exemplo, que em seu zelo perseguia a igreja, pensando com isso que estava servindo a Deus. Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Em determinado momento, porém, uma grande luz do céu o iluminou. Ele caiu por terra, ouviu a voz do Senhor falando com ele, e a partir dali, sua vida nunca mais foi a mesma. Atos 22, versículos 6 e 7. Assim como Saulo, nós todos estávamos nas trevas antes de receber tal luz celestial em nosso interior. O Deus deste século, que havia cegado a mente de Saulo, cegou também nosso entendimento por muito tempo, para que a luz do Evangelho de Cristo não nos iluminasse. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Senhor, porém, teve misericórdia de nós, e pelo seu Santo Espírito, um dia convenceu-nos do pecado, do nosso viver sem Deus, da justiça exigida por Deus sobre nós e cumprida por Cristo, e do juízo vindouro sobre todos os que não se arrependerem. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 8. Nós, então, nos arrependemos e cremos nele. Aleluia! Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, uma leitura breve, mas nós vimos que cheia de riqueza, né, irmãos? Senhor Jesus. Amém. Esse processo o qual o Senhor passou, nós vimos que não foi fácil. A gente tem, graças à vida da igreja, nosso viver cristão, nosso acesso à palavra, a gente vê que esse processo não foi fácil.
O Senhor ele teve que, muito embora fale do nascimento dele, mas antes mesmo dele nascer, ele já teve que fugir, né? Já foi perseguido ali, ainda no ventre da mãe, né, em direção ao Egito. Mas nós vemos que ele passou por esse processo, né? Imagine, o próprio Deus vir aqui e se encarnar, ter esse viver humano na Terra, morrer, ressuscitar e ascender aos céus. E a vida do Senhor realmente não foi fácil, né? Ele viveu num lugar desprezado, né? Ele nasceu em Belém, mas ele viveu em Nazaré, né? Uma parte desprezada ali de Israel. Então, para nós, que às vezes queremos ter uma vida fácil, né? Ter um viver mais confortável, mas, na verdade, irmãos, o que a gente precisa perceber é que o nosso melhor viver é estando no Senhor. Isso é que é um verdadeiro viver. A realidade desse viver é viver pelo Senhor. Então, outra coisa que foi mencionada aqui, e que eu lembro muito bem que quando a gente creu, e eu comparava isso quando eu pregava o evangelho para as pessoas, era que o Senhor realmente, naquela época a gente já tinha acesso a esse capítulo precioso de Isaías, né, que é o 53, mas a gente que veio da religião e tinha aquela figura desse Jesus, né, como mencionado na pergunta aqui, ele tinha cabelo longo, olhos azuis, né, pele mais clara. Então, a gente tinha esse Jesus no nosso imaginário, né? Gente que vem do catolicismo, principalmente. Mas Isaías mostra, né, um retrato totalmente diferente. Senhor Jesus. E quando eu pregava o evangelho ali no início, eu falava exatamente isso. Eu comparava com as pessoas com objeto, né? Você prefere uma TV a cores ou uma preto e branco? Você prefere o Monza do Paulinho ou você prefere o Fusca? Entendeu? Então, o nosso ser, ele sempre se agrada do mais belo. Essa é a verdade, né? Então, a gente tem esse conceito. Mas, na figura do Senhor, vemos que ele não tinha essa beleza exterior. Ele conquistou-nos, e ele conquistou aquelas pessoas pelo que ele tinha interiormente, que era a vida do Pai, né? Cheia de amor, né? Como a gente viu, que se compadecia até mesmo dos escarnecedores dele na cruz, né? Senhor Jesus. Amém. Então, era por isso que as multidões seguiam ele, como o Wilton leu naquela parte, né? Existia um magnetismo, uma atração, né, das pessoas para com o Senhor. E isso, irmãos, hoje também acontece, certo? De que forma? Se nós virmos e olharmos para o Senhor com nossos olhos da fé, com nossos olhos espirituais. Por que outras pessoas não viam isso nele? Porque olhavam com os olhos da carne. Não é verdade? Então, hoje também, concernente às coisas, né, que estão sendo mostradas para nós, nós temos que abrir os nossos olhos espirituais. Senão nós não vamos crer, nós não vamos ver a beleza da palavra, nós não vamos ver a beleza desse Cristo maravilhoso que está sendo dispensado para nós por meio da palavra profética. Então é isso, irmãos, né? Esses atributos do Senhor, eles só são perceptíveis com os nossos olhos espirituais. Tá certo? Lembra aquela porção lá, na escolha de Davi como rei? Né? O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Ó Senhor Jesus. Por isso, guarda o nosso coração, Senhor. Né? Possamos, né, ver o Senhor com o nosso coração. Aleluia. A segunda parte vem com a questão do arrependimento, né? O conceito do que é. Graças a Deus também a gente não sabia disso. Veja como é maravilhoso aqui. Eu quero enfatizar o valorizar a vida da igreja, a palavra que a gente, né, tem recebido
Irmãos, quem é aí fora que sabe o que é arrependimento, irmãos? Não sabe. Tá? Verdadeiramente, né? Não sabe. Confunde, né? Arrepender com remorso. Senhor Jesus. Né? Então, graças ao Senhor, o Senhor mostrou para nós, e nós, ao crer, como na lição 12, a nossa mente teve uma mudança. Nós mudamos de direção. Né? Senhor Jesus. As pessoas estranharam muito, né, quando eu disse que agora era crente. Eu vivi lá no mundo de festas, né, e tal. Né? Então, as pessoas, né, principalmente alguns da nossa terra que moram aqui em Pimenta, mas Cardoso, como é que pode, né? Então, assim, para as pessoas que olham com esses olhos, é assim mesmo. É algo, né, totalmente diferente. Mas, graças ao Senhor, nós mudamos de direção. Amém. E ainda estamos mudando, né? Precisamos ainda continuar a nos arrepender. Isso é um processo, né, irmãos? Aprender a nos arrepender, porque tem muita coisa que ainda a gente faz, né, e não se arrepende, não confessa diante do Senhor. Senhor Jesus. Então, nós vimos que essa questão do arrependimento foi ali o início do ministério do Senhor. Assim como foi o de João Batista, né? Arrependei-vos, porque está próximo. Né? E até hoje, a gente vê que Deus, né, ele espera, ainda está esperando que muitos cheguem ao arrependimento. É isso que nos diz a palavra do Senhor. E por meio dessa pregação do evangelho que temos feito, da comportagem dinâmica aí com o Nilton e alguns outros irmãos que têm saído, né, essa palavra tem chegado. Né? E aí vai sendo alcançado essas pessoas para que eles sejam salvos. E aí a gente viu também o exemplo de Saulo. Houve uma mudança radical ali, né? Totalmente. Senhor Jesus. Não precisamos entrar aqui em pormenores, a gente sabe como é que foi. Realmente, essa é a palavra, radicalizou. Né? Radicalizou até no nome, né? O nome dele foi mudado. A transformação foi tão intensa que o nome foi alterado, né? Senhor Jesus. Eu creio que também nós mudamos o nosso nome, viu, irmãos? Pelo menos o sobrenome, né? Começando pelo Gustavo, porque o Gustavo só chama a gente, né, de, por exemplo, Cardoso de Jesus, né? Pelo menos nosso nome, nós temos um sobrenome forte agora. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. E aí, irmãos, eu concluo aqui mostrando que essa misericórdia, no final ali, quando o Gustavo leu, nos alcançou. Aleluia. Né? Ó Senhor Jesus, que maravilha, irmãos, né? Sermos dignos de receber tão grande misericórdia. Tá? E para quem quiser desfrutar um pouco mais dessa questão do arrependimento, adentrar mais e fazer dessa leitura bíblica a sua oração, eu recomendo, né, o Salmo 51, né? É o 51? Isso, né? Senhor Jesus, né? Mostra ali essa chave que Davi descobriu para tocar no coração de Deus, né? Que é se arrepender, se voltar para o nosso Deus, né? E sermos perdoados e avançar. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia.